Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje, sexta-feira, dia 14, né? Hoje é dia 14, é 14, 14, 10, 11, 12, 13, exato, 14, né? Nós vamos ter a oportunidade de fazer mais uma live. E essa é uma live especial, porque é uma live que trata especificamente de um tema muito importantíssimo, que é a lei de abuso de autoridade. Já fixei aqui o comentário e eu vou conversar hoje com um dos maiores penalistas do Brasil. Né? Ele já entrou aqui, eu já vou puxá-lo aqui ao vivo, mas estou esperando o pessoal entrar e quero pedir a todos vocês que estão participando aqui, que cliquem nos coraçõezinhos, porque muda o algoritmo e aí tem mais gente visualizando. E com vocês, senhoras e senhores, nós vamos ouvir aqui o fantástico, o encantador professor Rogério Sanches. Já estou aqui ao vivo com ele aqui, eu da Bahia, ele lá de São Paulo, né? Qual a cidade que ele está? Não sei, Ribeirão, não sei, aqui. Olha ele aqui, cheio de charme. Olha lá, Como é que você senhores, tá, com meu vocês, o maior, um dos maiores penalistas do Brasil, da América Latina, do universo, doutor Rogério Sanches. Diga aí, meu velho. Tudo bom, chefe? Como é que você tá, Rodolfo? Tudo em ordem, cara? Tudo na paz, tudo certinho. Continua você aí cheio de charme, com esse topete aí. E Que aí, nada. cada dia Cara, mais encantador. E eu estou que aqui na nada. Bahia, né, querendo aqui conversar com você, porque, na verdade, quero dizer a todos e todas que essa live é uma live especial, é uma live preparatória para um grande evento, que vão ser os duelos jurídicos. Vai ter DJ Trabalho, vai ter do subramo também do pessoal de direito penal, vai ter aí de direito constitucional, vai ter de direito médico. Nós vamos ter vários duelos, vale a pena, um evento que é interessantíssimo vocês participarem, e cada um de nós vai atuar também mediando os debates, em que teremos dois juristas com posicionamentos diametralmente opostos sobre relevantes temas de diversos ramos do direito. E aí, justamente como uma forma também de divulgação desse congresso, que vale a pena, vale a pena. É de graça, galera. Você pode participar, só precisa pagar se você quiser certificado, mas é absolutamente gratuito. Então, é uma oportunidade muito legal de você conhecer também os diversos cursos de pós-graduação do SESC, que eu e o Rogério temos a honra de coordenar. Então, aí quando diz, vamos fazer um papo, eu digo assim, eu vou fazer um papo com quem? Porque eu fiz nesse período mais de 260 lives, né? Aí eu disse assim, eu realmente virei assim numa maratona de lives. Eu digo, acho que eu não sou nem mais o rei das lives, acho que eu sou o papa das lives, porque rei tem muito, papa só tem um. E aí o que acontece? Eu disse assim, eu quero fazer com o Rogério, porque eu já tive a oportunidade, eu sou fã de Rogério Santos, estou falando aqui com liberdade, eu sou fã desse cara. Olha, eu fiz um episódio do Papeando com Pamplona sobre assédio sexual, que foi sensacional. Ele é realmente um dos grandes professores de direito penal, e para provar para todo mundo que eu sei que o melhor ramo do direito é o direito do trabalho, junto com ele é o direito civil, mas eu não tenho preconceito com o sub-ramo, porque o crime compensa, e está aí o exemplo perfeito do melhor professor de penal do país. Senhoras e senhores, doutor Rogério Sanches Cunha, boa noite, meu amigo. A palavra é sua. Obrigado, obrigado. Você sabe que eu até tenho 1000 argumentos para provar que o direito penal não é sub-ramo. Mas, quando você está aí do outro lado, eu sou obrigado a reconhecer que um dos temas mais tormentosos do crime de assédio sexual, eu me decidi lendo a sua lição. Então, eu sou obrigado a reconhecer que num tema tormentoso, a natureza jurídica do assédio sexual, se é um crime instantâneo, se é um crime habitual, eu acabei me decidindo lendo a sua doutrina. Você entende que o crime é habitual, eu acho que você está coberto de razão. Somos minoria, viu? Somos minoria. Sei disso. Mas o Papeando que você promoveu sobre o assédio sexual, eu recebi vários retornos, você tem uma audiência espetacular, de pessoas dizendo, Rogério, não é que eu acho que agora vocês têm razão, eu precisei do argumento de autoridade, só eu falando não dava certo. A hora que eu te chamei, você convenceu. E é uma honra estar aqui, você sabe que eu gosto muito de você, esse teu jeito, a galera te adora. E discutindo abuso de autoridade. É um tema que, por incrível que pareça,
Eu tenho recebido muitos convites da Ana Matra, tenho recebido convites, inclusive, da Associação do Ministério Público do Trabalho para discutir a lei de abuso de autoridade. No Ministério Público, não na Ana Matra, na sua associação. Tem a resolução Por nacional. enquanto, eles não mudaram ainda. Está mantido, não sei se vão mudar, mas tem um evento em Minas, nas cidades históricas, em novembro, e eu estou convidado para falar da lei de abuso de autoridade. E eu não tenho dúvida que a gente tem muito que aprender. Claro que a gente, e os alunos sabem que a gente faz esse bullying, essa brincadeira, né, de que é subramo, o que é trabalho, o que é penal, é simplesmente para animar a aula. Mas sem sombra de dúvida, e eu sou um minimalista, eu penso realmente no direito penal como a última ratio, como realmente a atuação mais importante do Estado, e nesse ponto também, para se entender também o processo penal como uma forma de se defender de um abuso do justpuniente do Estado. Então, há nesse ponto muito a aprofundar. E eu não tenho a menor dúvida que a Ana Matra escolheu muito bem quem possa nos ensinar sobre a lei de abuso de autoridade. E eu estou aqui nessa live mais para aprender do que para falar. Porque quando eu disse, eu falei mesmo, eu escrevi, quando eu estava lá no grupo dizendo com quem eu vou fazer com o Rogério, Rogério, eu quero falar sobre lei de abuso de autoridade, que eu quero aprender. Eu já estou cansado de ficar falando aqui, e você é o cara que eu sei que pode nos ensinar muito sobre esse tema. Por quê? Porque, na verdade, nós temos uma lei de abuso de autoridade que foi sancionada em setembro do ano passado, né? E que trouxe originariamente 53 tipos penais, mas o presidente da República vetou uns 23, e aí o veto caiu em cerca de 15, acho que no final ficaram uns 45, salvo engano, e há muitas questões sobre isso. E eu falo isso não somente no lugar de fala de magistrado, eu sou juiz há 25 anos, né? Eu quero também entender, me atualizar nesse ponto, mas também como professor e de matérias propedêuticas, a compreensão sobre hermenêutica, que há várias polêmicas sobre a lei de abuso de autoridade. E vamos fazer aqui um papo meio Jack Stripador por partes, né? Vamos pensar aqui, inicialmente, falar sobre a lei, né? Sobre talvez toda a polêmica que foi a criação de uma lei de abuso de autoridade, que não era uma lei nova, porque, na verdade, já havia uma lei anterior sobre abuso de autoridade, que era do Poder Executivo, né? E essa lei também não foi da noite para o dia, porque ela estava em tramitação há cerca de 2 anos, talvez, mas ela trouxe também, e essa é a minha primeira provocação, algum tipo de polêmica em função, primeiro, a discussão sobre o momento político que ela saiu, que era muito uma discussão sobre, a gente pode usar a expressão, não tem problema, sobre a Lava Jato. E o outro lado, a discussão que me interessa como professor também de matérias propedêuticas, né? A questão de, teoricamente, nós podemos reviver aquela discussão sobre o crime de hermenêutica. Fiz só, como em vôlei, levantei a bola. Você corta, meu amigo. A palavra é sua. Perfeito. Rodolfo, você sabe que quando eu escrevi esse livro, escrevi sobre a lei de abuso de autoridade, a parte mais difícil para mim foi a apresentação. Por quê? Porque eu comecei a fazer a apresentação com o fígado. E eu percebi que não era por aí. A lei está posta, críticas existem. Aí eu fui temperando e pensei o seguinte: o Brasil realmente precisava de uma nova lei de abuso de autoridade. A lei que você faz referência, a lei pretérita, 4898, é de 1965. Verdade. Onde todos os crimes eram de menor potencial ofensivo. Não é justo para a população que o abuso de autoridade seja sempre de menor potencial ofensivo. Ele afeta a dignidade da pessoa humana. Então, nós precisávamos de uma lei nova, isso não há dúvidas. Agora, esta lei, ela veio tomada, e eu não tenho como ignorar, de um revanchismo, de uma vingança. Você cita a Lava Jato, e é verdade, nós somos os destinatários desta lei. Juízes, promotores e policiais, pronto. Quando você vai no artigo 2º,
Rodolfo, se você vai ver que o artigo 2º, ele traz um dispositivo gigante falando quem são os potenciais sujeitos ativos. Porém, esse artigo 2º é o Brasil. Quando você lê os tipos penais, eles viraram Feira de Santana. Você não consegue colocar o Brasil dentro de Feira de Santana. Então, os tipos penais não acompanharam a prodigalidade do artigo 2º. Quando você vai nos tipos penais, somos nós, membros do Ministério Público, Poder Judiciário e polícias. Agora, você cita... Então, esse é o detalhe. Talvez o momento, a forma, o pano de fundo que chama a atenção. Mas você cita o crime de hermenêutica. Isso assustava mais, porque a lei, quando começou a ser discutida na Casa de Leis, no Congresso Nacional, trazia o crime de hermenêutica. E cá entre nós, que ninguém nos ouça, alguns países que nós usamos como referência punem o crime de hermenêutica. Então, tem lá o crime de hermenêutica. Mas nós conseguimos derrubar o tipo penal e aí veio uma garantia. O artigo 1º, parágrafo 2º, diz o seguinte: a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Esse parágrafo 2º do artigo 1º tem um padrinho, que é o Carlos Sampaio, deputado federal, membro do Ministério Público de São Paulo. Ele conseguiu incluir esse parágrafo 2º para nos dar uma tranquilidade. Então, o crime de hermenêutica não existe mais. Aliás, a divergência na interpretação de lei ou da análise de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Isso é importante para você, juiz. É importante para mim, promotor de justiça. Essa é uma questão que era, digamos assim, a que gerava mais polêmica, a que gerava talvez um maior receio. E sabe, aquela frase de Bismarck que eu nunca escondo dos meus alunos: se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, nós nunca nos valíamos delas. E muitas vezes, nesse processo de construção normativa, às vezes calcado em verditas, calcado em vinganças ou em ressentimentos, às vezes quem não é, digamos assim, o destinatário da vingança acaba sofrendo. E a preocupação de que situações referentes à interpretação possam ensejar esse tipo de aplicação de tipo penal era um receio, mas aparentemente superado por esse dispositivo, né? Perfeito. Eu quero fazer uma ressalva, só dar um exemplo da importância desse parágrafo 2º. Eu, Ministério Público, ingresso com uma ação civil pública. Você, juiz, rejeita, dizendo que não há justa causa. Em tese, se você está dizendo que eu promovi uma ação contra alguém sem justa causa, em tese, poderiam cogitar de abuso de autoridade da minha parte. Artigo 30 da lei. Mas se ficar evidente que há uma divergência na análise de fatos e provas, eu penso uma coisa, você pensa outra, eu não posso ser jamais encarado como autor de abuso de autoridade. Agora veja, Rodolfo, eu estou defendendo no livro que a divergência na interpretação da lei não configura abuso de autoridade desde que não seja uma interpretação monstruosa e teratológica. Exato. Se for uma interpretação monstruosa e teratológica, ninguém pode se valer desse parágrafo como manto protetor. Alguns colegas me criticaram quando eu escrevi isso. E eu falei, vocês não podem me criticar, vocês têm que adotar essa tese com o devido respeito e ousadia aqui de que vocês têm que adotar. Por quê? Porque amanhã vocês vão estar investigando um prefeito por conta de uma interpretação que ele teve da lei, uma interpretação esdrúxula, monstruosa, e ele vai jogar isso aqui na sua cara. Eu não posso responder para a probidade administrativa. Houve uma divergência na interpretação de lei. Pronto. Nós não podemos comungar, admitir interpretações monstruosas e teratológicas. Essas continuarão configurando abuso de autoridade. Essa ideia de imaginar que o argumento absurdo, o argumento extremado, a fundamentação extremada é que gera justamente isso. Por quê? Porque, perceba, o que é teratológico, que pergunto, é justamente aquilo que soa como absurdo dentro de um determinado sistema. Agora, é preciso entender que muitas vezes
a construção jurisprudencial começa com teses inovadoras que, para os mais conservadores, podem ser teratológicas, podem ser extremadas. Essa sintonia fina é que é importante. Eu vou dar pitaco aqui, sabe? Porque eu sou o aprendiz nesse ponto do estudo. Mas o que é que eu acho que é importante refletir? Além desse dispositivo, o elemento anímico, o elemento subjetivo, a intenção de causar um determinado constrangimento ou dano. Parece-nos que isso não deve ser desprezado para adequar a norma. Acho que jamais, perfeito. Jamais. Você cita um detalhe importante, que é o parágrafo 1º, detalhe importantíssimo, é o coração da lei. Parágrafo 1º do artigo inaugural, e não sem razão inaugura a lei. Rodolfo, dá uma olhada nas leis penais. Eu sei que você é um estudioso, você conhece mais as leis penais do que eu as leis trabalhistas. Qual lei penal começa pelo dolo? Nenhuma. Esta começou. O artigo 1º, parágrafo 1º diz: Verdade. Só é abuso de autoridade se o agente agir com a finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por capricho ou satisfação pessoal. A interpretação, ainda que teratológica, se não estiver dentro deste contexto subjetivo, não é abuso de autoridade. Obviamente. Então é importante. Eu até usei uma expressão, eu tenho medo dessa expressão que eu uso, que às vezes o examinador não percebe que eu estou querendo ser didático e vira pergunta de concurso e aí xingam minha mãe. Mas esse artigo 1º, parágrafo 1º, ele tem um efeito carrapato. O que é isso? Ele vai se aderir aos tipos incriminadores e sem esse carrapato não tem abuso de autoridade. Perfeito. Parece a melhor diretriz mesmo. E eu queria entender, assim, nessa parte ainda introdutória, quais foram os pontos mais polêmicos que foram objeto de veto e que o veto permaneceu e que o veto caiu. Acho que uma visão panorâmica ainda é interessante nessa parte introdutória para compreender essa lei. Veja, eu vou direto para um artigo que causava e causa preocupação em todos nós. Todos nós, todos os operadores do direito. Artigo 30. Eu vou ler aqui o artigo 30. É um artigo caro ao Ministério Público, ao Judiciário. E quando eu falo Judiciário, eu vou falar do direito de ação. Não se esqueça do poder correcional que vai obrigar o Judiciário a agir no âmbito disciplinar contra o seu... Então, esse poder de agir existe em todas as instâncias. O artigo 30 pune como abuso de autoridade: dar início ou proceder à persecução penal civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, detenção de 1 a 4 anos e multa. Esse artigo foi vetado. Esse artigo tinha sido vetado pelo presidente da República, tem uma fundamentação interessante, mas esse artigo, o veto foi derrubado. Doutor, me permita revelar o seguinte. Na assessoria do Procurador-Geral de Justiça em São Paulo, nós emitimos uma nota técnica para o Congresso, dizendo: Congresso, tira esse artigo da lei, na época que estava no projeto, e depois, quando o presidente vetou, fizemos a mesma nota pedindo para o Congresso não derrubar o veto. Por quê? Vocês são corporativistas? Não. Quando ele pune como abuso de autoridade, dar início ou proceder à persecução penal civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, algumas razões justificam o veto. Primeiro, a impertinência desse artigo. Você concorda comigo que se eu dou causa a uma ação penal contra uma pessoa que eu sei inocente, falta justa causa também? Bom, esse comportamento já era típico. É o artigo 339 do Código Penal, com uma pena de 2 a 8 anos. O que o legislador está fazendo aqui? Um retrocesso na proteção do bem jurídico tutelado. A pena que era de 2 a 8 passou a ser de 1 a 4. E ele achando que eu estava sendo cooperativista.
E aí eu faço uma pergunta para você, que é processualista também, o seguinte. Eu queria que você desse a sua opinião, o que significa justa causa ou ausência de justa causa. Lendo e relendo, eu encontrei pelo menos 5 definições diferentes para justa causa. Como é que pode ser um elemento de um tipo penal? É um tipo penal aberto nesse aspecto, e isso é algo que depõe contra a segurança jurídica. É preciso garantir um mínimo de completude na norma para garantir, literalmente, uma aplicação que não vá ferir direitos fundamentais do cidadão. Estou andando aqui um pouquinho, porque o pessoal está fazendo um barulho aqui, aí eu fazendo aqui para diminuir o som ambiente. Cara, um artigo, Rodolfo, se você me permite, esse artigo aqui, ele é um artigo que chama a atenção, não foi vetado, ele passou sem veto, chama a atenção para a magistratura, principalmente. O artigo 36 pune decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapola exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Você, juiz do trabalho, agora esse artigo te assusta. Ele está por claro. Não podemos desprezar o dolo. Sim, e eu preciso, nesse ponto, até lhe dar um spoiler, né, que fatalmente nesse evento da Anamatra, que você vai participar, vão perguntar muito sobre isso. Eu costumo dizer, olha, e eu sou um indivíduo que eu não tenho, e esses juízes do trabalho são nesse ponto explorados, mesmo assumo que sou, né, para a utilização de bloqueios de ativos via Bacenjude, né, quando temos aí uma execução, porque uma coisa é termos um réu, outra coisa é termos um executado. Eu tenho que pensar numa efetivação da prestação jurisdicional. Agora, é preciso entender que essa atividade deve ser feita com a devida parcimônia quando nós temos algum tipo de indício da quantificação. Eu vou dizer por quê. Porque, tradicionalmente, nós, no processo de trabalho, né, quando fazíamos uma execução de uma sentença ilíquida, o que é que acontecia? A parte apresentava a conta, né, e o juiz fazia uma conferência e homologava as contas e dava início ao processo de execução, citando já para pagar. E aí, no momento dos embargos, é que o indivíduo poderia discutir a quantificação. O que é que aconteceu? Né? Aí, o que é que acontecia, às vezes, com frequência? O autor fazia as contas nos seus parâmetros, às vezes, acima do que efetivamente era quantificado, e lá nos embargos à execução, o indivíduo tinha que garantir o juízo total para poder discutir essa diferença. E aí, às vezes, a diferença era substancial. E aí, o que acontece? Eu sempre tive alguma cautela nesse ponto, não vou dizer, eu mandava citar, garantir a execução com bens, né, em penhora simples, sem bloqueio de ativos, mas na hora que apresentava os embargos de execução, eu fazia bloqueio imediato do valor que era considerado incontroverso. E aí eu já liberava direto, né, porque era execução definitiva. A discussão eu deixava garantido. Parece-nos que a gente pode pensar no campo da reforma trabalhista, pessoal, fazer barulho aqui, aí eu já voltei aqui um pouquinho para ficar mais sentadinho, né? Fica um fundo melhor, mais bonitinho aqui de branco, né? Não sou tão bonito feito o Rogério, então eu tenho que me disfarçar um pouquinho. Então, nesse ponto, o que é que a gente tem? No sistema da reforma trabalhista, está se garantindo um contraditório prévio sobre a quantificação. Então, se a gente segue a linha da reforma trabalhista, eu digo assim, eu não tenho voluntarismos de querer não aplicar lei porque eu não concordo, porque não. É lei, eu tenho que aplicar. Eu fiz um juramento como magistrado e é cumprir as leis e a Constituição. Então, eu gosto ou não gosto, eu tenho que aplicar a lei. E aí, na mudança da reforma trabalhista, nós estamos aplicando esse contraditório prévio, que não garante de forma alguma, porque não tem acesso ao segundo grau, mas com o juiz fixando com contraditório, ainda que as partes queiram se insurgir sobre esse valor, esse eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que eu posso bloquear e ir na parte que tem controvérsia e já liberar imediatamente. Mas
No passado, havia realmente muita polêmica em relação ao procedimento trabalhista anterior de quantificação que gerava essa discussão. Eu não vou aqui dando pitaco no que não é meu. Eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida que esse dispositivo de bloqueio de ativos foi pensando na Justiça do Trabalho. Sem dúvida, e digo mais, esse expediente que o juiz tem que utilizar para garantir o crédito, o juiz expede os ofícios e, de repente, acaba bloqueando os ativos numa quantia muito maior, mas não porque o juiz determinou o bloqueio em quantia maior, mas o procedimento acabou gerando uma série de bloqueios que já acarreta esse excesso. Um excesso involuntário. Sim, isso que eu preciso dizer isso. Deixa eu explicar do ponto de vista procedimental, porque aí a parte de direito penal você domina e vai ensinar, vai dar o show. Por quê? Porque o sistema do Bacenjude, as pessoas têm uma falsa visão. Porque as pessoas falam do Bacenjude como se fosse uma penhora online, um bloqueio online, como se o juiz apertasse um botãozinho e bloqueava. Não. O sistema do Bacenjude, na verdade, é um ofício eletrônico em que, em função do CPF, nós acabamos encaminhando para o Banco Central e aí vai fazer o bloqueio. Mas ele não quebra, a priori, sigilo bancário. E aí, qual é a situação que, às vezes, pode ser dramática? O indivíduo, né, que tem o CPF ou o CNPJ com mais de uma conta. Por quê? Porque quando a gente manda bloquear uma conta do CPF tal ou do CNPJ tal, ele vai até o limite do que ele estabeleceu. É o sistema que, às vezes, bloqueia de forma múltipla. A resposta com o magistrado, e eu digo com meus jurisdicionados, às vezes entra em contato comigo, às vezes, em inbox no Instagram, no WhatsApp. Eu sou um juiz muito acessível. Tem uma situação como essa, eu saio liberando automaticamente no sistema e ainda mando fazer ofício para o indivíduo ir ao banco para tentar liberar. Mas eu sei que, às vezes, pode e realmente, às vezes, gera esses pequenos dramas. Mas eu não consigo imaginar que algo que decorra do sistema de informática possa ser interpretado como abuso de autoridade. Perfeito. E aí, você usou uma expressão, Rodolfo, que eu acho muito legal. Alguns juízes chegaram a ventilar que não mais iam trabalhar com bloqueio de ativos com medo desse dispositivo. Peraí, então você não é juiz. Você não tem que ter medo de uma lei como essa. Essa lei exige um dolo específico que não condiz com a conduta daquele que está na sua judicatura honesta e legítima. Então, o que a sociedade espera é um judiciário firme frente a uma lei criada neste ambiente. Isso que você falou, eu acho muito legal e dá muito orgulho como cidadão. Olha, eu tenho um judiciário que vai se colocar à frente a essa. Ainda que o legislador tenha pensado na justiça do trabalho, eu tenho um judiciário, uma justiça trabalhista que falou, continuaremos com a nossa missão. Agora, reparem que o crime não é decretar a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole o valor estimado. Não é esse o crime. O crime é decretar o bloqueio em quantia que extrapole exacerbadamente. Aí eu te pergunto, o que significa isso? Olha o tipo aí aberto. Nós temos um conceito jurídico indeterminado que é do tamanho do mundo. Ou seja, o que é isso para uma pequena empresa? Um bloqueio que ultrapasse 20% daquele pode inviabilizar para outras, até o dobro não inviabilizaria. Então, é algo que é um conceito aberto. E eu te pergunto, você conhece alguma norma que usa a expressão exacerbadamente? Eu fiz essa pesquisa e não achei. É uma expressão que não tem que estar numa lei, tem que estar num livro de doutrina. Né? Bom, mas olha só que interessante. Nem se o Rodolfo decretar o bloqueio de ativos em quantia exacerbadamente acima, configura um abuso de autoridade.
Para configurar o abuso de autoridade, lembrando que tem que sempre ter aquele dolo. Você avisado do erro, demonstrado o exagero, ó, diante da demonstração pela parte da excessividade da medida, o Rodolfo deixa de corrigi-la. Aí está o crime. Então, ainda que você bloqueie em quantia muito maior, você só comete o crime se avisado do seu erro, você deixa de corrigir, demonstrando evidente má-fé. Então, o tipo é o que nós chamamos de tipo misto, ou crime de conduta mista. Ele é composto de uma ação, decretar o bloqueio em quantia maior, exacerbadamente maior, seguido de uma omissão. Avisado, nada faz, deixa de corrigir com aquele dolo terrível, vontade de prejudicar. Sim. Esse parece-me, sem sombra de dúvida, na condição de magistrado, uma das questões, para mim, mais relevantes. Por quê? Porque é justamente, talvez, e eu tive colegas, e eu vi isso, colegas que estavam querendo deixar de praticar determinados atos porque estavam assustados, receosos contra o crime, a lei de abuso de autoridade. Eu disse, meus amigos, é preciso ver, é engraçado que a gente, só para dizer para o povo, a gente não combinou nada, mas eu tenho uma afinação tão grande com o Rogério que é engraçado que isso eu estou trazendo a minha experiência como magistrado nesse bate-papo com isso. Eu digo, gente, peraí, cara, você precisa ser exortado. Essa é uma questão que o indivíduo está lhe alertando. Olha, doutor, essa circunstância que o senhor, esse ato que o senhor praticou, vai estar sendo... está exacerbado, né? Está desproporcional por causa disso e daquilo outro. E o magistrado deve responder, nessa circunstância, à provocação para fundamentar. Eu costumo dizer que o preço do devido processo legal é o contraditório e a fundamentação. Né? Juiz que profere palavras de Ctrl-C, Ctrl-V, está negando prestação jurisdicional. É preciso efetivamente dizer por que estou fazendo cada um desses atos e aí assumir as consequências. Eu costumo dizer que o juiz ele honra a toga que veste, não quando decide pelo lado A ou lado B, mas quando ele fundamenta sempre todos os seus posicionamentos. Perfeito. Esse dispositivo eu fiz questão de discutir com você, que tem tudo a ver com a magistratura do trabalho, como também eu trago mais um aqui, só para fomentar a discussão, que é o artigo 33, parágrafo único, esse com muito carinho. O 33, parágrafo único, pune a tal da carteirada. E, Rodolfo, agora eu queria dar minha opinião. Eu fico envergonhado, como brasileiro, saber que nós tivemos que tipificar a carteirada. O direito penal não precisava intervir. Você começou a nossa live falando, e aí está a sintonia que você mencionou. O pessoal vai achar que está combinado isso, né? O direito penal só intervém quando os outros ramos do direito não conseguem inibir determinado comportamento. O direito penal é a derradeira trincheira. Você acha que precisava do direito penal tipificar e punir a carteirada? Deixa a carteirada receber os rigores da sanção disciplinar, da sanção administrativa. Precisou do direito penal por quê? Porque não fizemos o trabalho de casa. Os órgãos correcionais não trabalharam na carteirada como tinham que trabalhar. É uma vergonha nós anunciarmos para o mundo que no Brasil carteirada é crime. Não deveria ser crime. Quem deu a carteirada deveria sofrer todos os rigores do direito administrativo disciplinar, mas não do direito penal. Agora virou crime. Um crime com uma pena de 6 meses a 2 anos. O menor potencial ofensivo, então. De menor potencial ofensivo. E olha a redação. Incorre na pena de 6 meses a 2 anos quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. O caso emblemático que o Brasil todo comenta é aquele caso do desembargador de São Paulo
que, em tese, eu vou falar em tese, porque não sou eu quem vai julgá-lo, em tese, teria, dentre outras infrações penais, cometido o crime de carteirada. Agora, veja, o que me preocupa é essa redação. Porque eu vou ler a redação outra vez, enquanto eu leio, eu peço para que você, Rodolfo, tente diferenciar a carteirada da corrupção passiva, que tem uma pena de 2 a 12 anos. Olha, eu vou ler outra vez. E pensa na corrupção passiva, vê se não dá para encaixar aqui. E se der para encaixar aqui, quer dizer que a corrupção passiva passou a ser de menor potencial ofensivo? Ó, incorre na pena de 6 meses a 2 anos quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente pública para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio de vida. Olha só como acaba flertando com a corrupção passiva. Como é que tem sido isso, né, na dogmática penal? Como é que vocês têm conjugado? Porque esse tipo de antinomia, vou dizer, essa antinomia, esse confronto normativo, deve bagunçar a cabeça do aplicador da norma penal, né? Pois é. Quando eu fui escrever, pensei, repensei, e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu, Rogério, se eu usar o meu cargo para obter vantagem, por exemplo, eu digo que sou promotor, logo eu quero entrar no evento esportivo sem pagar o ingresso, isso é carteirada. Isso é carteirada. Agora, se eu usar o meu cargo para obter uma vantagem e coloco o meu cargo como contraprestação, se nós colocarmos nessa mesa uma contraprestação, o toma lá da cá, aí é corrupção passiva. Então, se eu falo o seguinte, eu quero entrar no jogo de futebol porque sou promotor de justiça e não quero pagar. Carteirada. Eu quero entrar no jogo de futebol, sou promotor de justiça e eu tenho inquérito contra este estádio aqui para apurar se as condições são seguras ou não. De repente, se eu conseguir entrar nos jogos de graça, eu arquivo o inquérito. Olha só a contraprestação aparecendo. Aí já é corrupção passiva. Então, é muito... Perfeito. Mas é uma diferença bem sutil. Tem que ficar evidente a contraprestação na mesa. Havendo contraprestação na mesa, corrupção passiva. Não havendo contraprestação, é o folgado, é aquele que acha que pode mais, é carteirada. Não sei se eu fui claro. É aquele indivíduo que fez concurso para juiz ou para Ministério Público e tomou posse como Deus, né? Aquela frase básica lá do indivíduo que alguns acham que são deuses, outros têm certeza. Isso é complicado. Posso confessar uma coisa aqui da minha intimidade? Eu tô como professor e juiz há 25 anos, tá? E isso acabou gerando um fenômeno interessante comigo. E as pessoas acham estranho isso. Eu acho isso perfeitamente natural. Eu faço audiência. As pessoas não me chamam de excelência, não. Me chamam de professor. Porque eu nunca fiz questão desse tipo de ostentação em função do nosso cargo, sabe? Isso é algo, sabe? Tem uma passagem, acho que você pode usar isso em alguma expressão quando for, ou num texto seu, ou num libelo, quem sabe, né? No Alto da Compadecida, né? Quando Manuel, que é Deus, né, fala para João Grilo, né, sobre algumas questões sobre respeito, né? Ele fala, esse tipo de respeito, calcado especificamente nessa minha condição, é algo que eu nunca quis impor. Eu nunca quis impor. Rodolfo, agora eu vou te contar uma coisa. E falo isso sem... Eu não preciso ficar aqui bajulando nada. Você sabe disso e quem nos assiste. Você é diferenciado. Infelizmente. Porque você deveria ser a regra. Eu falo isso nas carreiras de Estado. Não estou falando só da magistratura. Falo do Ministério Público. Você é exceção. Você tem essa relação com o seu comarcando, o seu jurisdicionado, ou quem quer que seja. Você tem uma relação porque você é muito bem resolvido. Você está num cargo que... Eu até resumo o seguinte. Pessoas como você, e tem algumas, viu? Tem algumas. Infelizmente, num número pequeno ainda, mas eu acho que
você está fazendo escola, eles te chamam de professor, isso é bom. Esse que está te chamando de professor, amanhã é teu colega. E sendo teu colega, ele vai fazer o que você faz. Agora, eu acho que uma pessoa como você só consegue ser assim porque você é maior que o cargo que você ostenta. Você é naturalmente maior. Você não é o Rodolfo, juiz do trabalho. Você é o Rodolfo que está na judicatura trabalhista. É diferente. Exato. É diferente. É isso, eu nunca Você disse não vai ter que eu problema sou algum. juiz. Eu estou juiz há 25 anos. Pronto. Então, Estou mas juiz. isso é Talvez muito eu legal. seja professor. Eu estou juiz, né? E como a nossa geração não vai se aposentar, eu vou estar juiz até a expulsória ou até morrer, né? Porque acho que as reformas previdenciárias nos pegaram de vez. E aí eu vou, pessoal, enquanto não cansarem de mim, eu vou continuar aqui fazendo o nosso papel. Mas eu queria, já estamos aí falando há 40 minutos, e eu quero ver se a gente faz pelo menos mais uns 10, porque eu quero ter um tempinho para a gente falar dos duelos jurídicos, do evento dos duelos jurídicos e dos nossos cursos de pós. Mas eu queria que você também fizesse assim, uma visão geral. Você é um cara que escreveu sobre o tema. Você, na verdade, eu sou seu fã. Hashtag sou fã do Rogério Sanches. E eu queria que você dissesse assim, como é que tem sido na prática, né? A lei é uma lei relativamente nova, né? Como é que tem sido na prática a invocação ou a aplicação dessa lei? Veja, a lei ela tem esse dispositivo que você fez o alerta lá no começo, ou seja, a lei ela exige o elemento subjetivo específico, vontade de beneficiar a si mesmo, prejudicar alguém, por capricho ou satisfação pessoal. Isso limitou muito a aplicação desta lei, limitou bastante a aplicação desta lei. Então, o que nós percebemos é que, na prática, temos mais fumaça do que fogo. Mais fumaça do que fogo. Essa lei ela tem sido muito mais utilizada para nos amedrontar, para nos afrontar, do que efetivamente nos balizar, porque nós já somos balizados. A esmagadora maioria, graças a Deus, age de maneira balizada. Sim. Agora, eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Promotor, se você tal, vou te representar por abuso de autoridade. O quê? Ou então, juiz, requer a liberdade provisória do meu cliente ou do meu assistido. Antigamente era caso assim não entenda Vossa Excelência, vinha um pedido subsidiário, não vinha? Agora não. Caso assim não entenda Vossa Excelência, estará cometendo abuso de autoridade. Então, eu estou vendo na prática essa lei sendo muito utilizada para quase como instrumento de intimidação. Intimidação. Então, o que nós estamos fazendo aqui em São Paulo? O procurador-geral editou um ato dizendo que a representação infundada da autoridade configurará não apenas denunciação caluniosa, mas acarretará responsabilidade civil por danos morais e, eventualmente, danos materiais. Então, nós estamos sendo muito firmes naqueles que querem usar essa lei para nos intimidar. Mas, se nós queremos ser firmes contra a intimidação, temos que ser firmes em punir quem abusa. Então, temos que ser firmes em punir quem abusa. Aqui em São Paulo, temos casos já de autoridades que eventualmente abusaram e estão respondendo de acordo com essa lei. Agora, não esqueça, a maioria dos crimes é de menor potencial ofensivo ou então de médio potencial ofensivo. Ambos admitem justiça consensual. Para haver denúncia, passamos primeiro por etapas de consenso. Transação, acordo de não persecução. Então, não vamos ficar esperando necessariamente uma denúncia. A resposta estatal pode ser uma justiça negociada. E acho que esse campo pode ser interessante, e acho que a sua palestra, outubro, né? Em Minas Gerais. Novembro. Né? De vocês vai ser novembro. Novembro. Se tiver restabelecido nossas viagens, o nosso campo, eu vou dar um jeito de escapulida só para te prestigiar, porque acho que sem sombra de dúvida, um campo para aprender muito, e eu quero aprender muito. Mas o tempo está acabando. Então, eu preciso aqui já ir para um lado do arremate. Né? Eu tenho, nessa perspectiva, querido, essa visão de que ela tem sido realmente utilizada como intimidação, mas talvez com um jeito penal simbólico, não é mesmo? Mas, na verdade, a gente precisa, o que eu diria,
prestigiar mais as nossas instituições dentro da ideia de uma fundamentação constitucional na nossa atuação. E por isso, acho que o colega que se sentiu intimidado, seja na magistratura, seja no Ministério Público, seja na atividade policial, na verdade, ele deve sempre se acautelar na fundamentação de todos os seus atos e seguir fazendo o seu bom trabalho, sabe? Acho que a consciência do dever cumprido, né, e dentro do devido processo legal é o caminho para que não nos intimidemos, né, ou venhamos a sucumbir com tentativas de intimidação com base na lei de abuso de autoridade. Meu querido, eu quero, nesse momento, embora eu queria ficar te ouvindo ainda muito mais tempo, mas a gente precisa seguir um certo protocolo aqui, e eu quero pedir a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento que sigam esse grande professor Rogério Sanches. O seu Instagram é Rogério Sanches Cunha, né? Rogério Sanches Cunha. Exato. Procure aí. Se você ainda não segue o Rogério Sanches, eu quero que você siga. Todo mundo que veio aqui da área trabalhista, siga aí, porque ele é o cara. E também, podendo, siga também esse velhinho aqui, R. Pamplona Filho, de Rodolfo Pamplona Filho. Para mim vai ser um prazer interagir. Sou eu mesmo que respondo, viu, gente? Não é assessoria, não. Você manda mensagem em box, sou eu mesmo. Às vezes eu uso lá alguns autotextos, mas é simplesmente para poder dar atenção a todo mundo. E, nesse ponto, eu quero convidar todos e todas, fazer 2 convites a todos e todas. O primeiro convite é para este grande evento que nós vamos ter dos duelos jurídicos. Rogério vai mediar a parte de direito penal, eu vou mediar a parte de direito do trabalho, e é muito legal, gente. Porque, imagine, temas fulcrais, temas fundamentais do direito penal, do direito do trabalho, mas também do direito constitucional, do direito civil. Nós vamos colocar ali pessoas, juristas de escola, né, e com posicionamentos diametralmente opostos. Vai ser muito legal. E eu diria mais, vai ser muito divertido. Por quê? Porque nós vamos ter pessoas pensando absolutamente de forma diversa, de forma respeitosa. Por quê? Porque é esse o papel do jurista. O papel do jurista não é simplesmente arrotar uma grandeza, uma cultura, mas sim exortar a dialética. Ou seja, termos teses, termos antíteses, para que juntos possamos construir síntese. Então, esse modelo é um modelo muito legal e eu quero convidar todos e todas para participar. Né? É gratuito. Cara, não perca a oportunidade de ouvir alguns dos maiores nomes do direito brasileiro debatendo. Não é aquele negócio só, o cara fala sozinho e acabou, não. É debatendo mesmo. A gente tem horário. A gente fica medindo meio árbitro de futebol. O pessoal até perguntou a data, 17 a 20 de agosto, semana que vem, e você usou uma expressão que eu achei legal, né? O respeitoso debate, a saudável divergência. Eu não sei você, mas quando eu montei o meu painel, eu escolhi participantes para o duelo, participantes que pensam diametralmente, de forma diametralmente oposta. Então, eu não vou mentir, deu trabalho, viu? E deu trabalho, porque a gente sempre tem aqui o pessoal das teorias ecléticas, das teorias mistas, daquela coisa assim, não, pode ser de um jeito, pode ser de outro, talvez depende. Não tem depende, não tem talvez. É o cara que diz que é A e o cara diz que é B e vai lutar por A e por B. Então vai ser muito legal. Acho que a gente vai fazer um evento muito legal essa semana, agora, de 17 a 20. 17 a 20, no site do CERS tem lá o campo para fazer a inscrição. E nós projetamos do dia 17 a 20 como se fossem vários jogos do Bavi. Exatamente. Vai ser sem sombra de dúvida, um Bavi, um Fla-Flu, ou todas as formas que a gente possa imaginar. Vai ser muito legal. Então, eu quero que vocês... E olha, é debate mesmo, viu? Tem gente perguntando se é debate. É debate porque fala o Ba, fala o Vi, volta para o Ba. E o Vi termina. Então é punk. Exatamente. O Rogério é dia 20
eu sou no dia 18 e vai ter muita gente boa, né? Eu quero que você... Não estou convidando, não. Estou convocando todos e todas para lá. E estou convidando para todos e todas conhecerem também os nossos cursos de pós-graduação online do SES. Olha, são cursos absolutamente vitoriosos, exitosos, né? De grande sucesso. É claro que o melhor de todos é o de trabalho, processo de trabalho e o de direito contratual, mas tem também o de ciências criminais, que é excelente, tá? Então, você vai ver grandes cursos lá de todos os ramos do direito. Vai ser uma oportunidade maravilhosa de você, nesse momento de pandemia, poder se atualizar. E, meu amado Rogério, eu já falei todo mundo, o pessoal disse aqui, ó, hashtag sou fã de Rogério Sanches, né? Pode botar, pode marcar, inclusive, ó, você tira uma foto, eu e o Rogério, eu e esse bonitão aí, você pode postar, pode nos marcar e pode botar a hashtag sou fã de Rogério Sanches, que eu subscrevo. E, querido, lhe dou a palavra agora para as considerações finais que a gente precisa arrematar. Obrigado, Rodolfo, que você continue assim. Aliás, às vezes a gente fala que continue assim, talvez pensando que a pessoa possa vir a mudar alguma vez. Mas não, você eu conheço, já conheço há algum tempo, e é um orgulho quando eu vou, por exemplo, para audiências, etc., e alguém me fala, olha, eu vejo aquele seu livro do Pablo, na parte... A pessoa lá, eu falo, e esse livro? Tal. Eu falei, eu dou aula com ele. A pessoa abre, mas você conhece o Rodolfo? Aí eu vou no meu celular, eu mostro, já troquei o WhatsApp com ele. E é um orgulho para mim. Cara, muito obrigado. Continua essa tua jornada e conta comigo. Eu estou te devendo, no meu Instagram, uma live sobre alguma questão trabalhista. Então. Vai ser um prazer. Você escolhe, eu falo sobre qualquer coisa e estar com você, para mim, é algo que faz bem ao meu espírito, ao meu coração. Você é o cara. Quero deixar publicamente. E, mais uma vez, convidar todos e todas a participar desse evento do Elo Jurídico. Se você não pegou as informações todas, né, não se preocupe, essa live vai ficar aqui no meu perfil, no meu IG, vou botar no IGTV, botar lá, vou baixar no meu canal no YouTube também, pode seguir lá no canal no YouTube. E se você precisar de qualquer informação, pode mandar uma mensagem inbox para mim, que eu mesmo respondo. Para mim vai ser um prazer receber todos e todas neste evento. Meu querido, um grande beijo, a gente se encontra presencialmente assim que a pandemia passar, mas a gente vai estar junto nessa semana, neste evento. E a gente se encontra também em outras oportunidades. Um abraço, meu velho.